Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre ciclo de via de alimentação central. Nós já falamos de ciclo de via de um trilho, falamos de ciclo de via de 2 trilhos, agora nós vamos falar do ciclo de via de alimentação central. Bom, o ciclo de via de alimentação com alimentação central são dois ciclos de vias, quer dizer, dois relés de ciclo de vias, que compartilham a mesma alimentação. Tá? E eles só podem ser colocados, serem feitos compartilhando a mesma alimentação, se na divisa entre esses dois ciclos de via não podem ter sinais instalados na divisa desse ciclo de via. Eles têm que estar sem nenhum sinal. Os sinais podem estar nas cabeceiras, né? Tanto lá nas juntas isolantes do lado do relé da minha direita ou do lado do relé da minha esquerda, mas na divisa não pode ter sinal. Por quê? Porque nós vamos retirar as juntas isolantes, nós vamos retirar as impedâncias, nós vamos retirar a alimentação que existia ali para os dois círculos de via. Tudo isso nós vamos retirar e colocar um trilho contínuo e ali no meio, quer dizer, na divisa entre, onde era a divisa entre esses dois círculos de via, nós vamos colocar uma alimentação para que os dois relés compartilhem a mesma alimentação, tá ok? Então nós vamos lá no quadro, vamos mostrar o desenho, para que vocês possam entender exatamente isso, o que eu estou querendo explicar para vocês, tá ok? Então, vamos lá no quadro. Bom, pessoal, então como nós falamos, nós temos aqui um circuito, né, o desenho de um circuito de via com alimentação central. Bom, o circuito de via com alimentação central nada mais é que dois circuitos de via, né, que nós temos aqui, dois relés, com uma alimentação, quer dizer, os dois relés vão estar compartilhando a mesma alimentação. Isso normalmente nós fazemos em trechos automáticos, onde nós temos círculos de vias longos, né? E não temos sinais entre, que seria a divisa do circuito, né? Vamos supor que seja aqui no meio, nós temos uma distância para lá, outra para cá, e se aqui tivesse, né, como se aqui fosse o centro dos dois círculos de via. Então aqui nunca vai poder ter sinais. Né? Se nesse trecho todo aqui eu não tenho nenhum sinal na divisa entre esses dois círculos de via, eu posso compartilhar a mesma alimentação. Então esse transformador ele vai alimentar o relé que está aqui à minha esquerda, e esse transformador vai alimentar também o relé que está aqui à minha direita, colocando então essa alimentação central. Com isso, não há necessidade de eu colocar duas juntas isolantes, duas impedâncias, duas fontes de alimentação, eu coloco apenas uma. Né? Com essa fonte de alimentação, eu vou estar alimentando os dois relés. E como é que esses relés vão funcionar? Exatamente igual ao circuito de via que nós explicamos anteriormente, tanto o circuito de via de 2 trilhos quanto de um trilho. Essa alimentação desse transformador, ele vai estar alimentando esse relé aqui, ó, tá vendo? Passando aqui pela resistência de carga, ele vai estar aqui alimentando aquele relé e simultaneamente vai estar alimentando também esse relé daqui, ó. Então agora eu estou com o transformador alimentando o relé de lá, né? E estou alimentando o relé de cá. Então esses dois relés estão compartilhando a mesma fonte, ok? Bom, então vamos ver aqui os componentes. Vocês podem observar que os componentes, tanto do transformador quanto dos relés, são exatamente os mesmos que nós temos lá no ciclo de via de 2 trilhos, né? Nós temos aqui a resistência de carga do transformador, que é para quando o trilho estiver curto-circuitado, eu estar dissipando essa corrente no resistor. Eu tenho aqui o resistor, o fusível de proteção, e tenho aqui os centelhadores na minha fonte. Lá no meu relé, eu vou ter aqui a impedância, porque o circuito de via é um circuito de via de 2 trilhos, então eu vou ter que ter, aqui eu tenho a impedância, que vai dar continuidade à passagem de retorno, né, da alimentação de retorno de uma linha para outra. Né? Aqui no relé eu vou ter minha resistência de ajuste, eu tenho aqui meu fusível de proteção e tenho aqui meus centelhadores. Aqui eu tenho a bobina de controle, porque como ele é um relé de corrente alternada,
Ele tem duas bobinas, a bobina de controle e a bobina de do local. Essa bobina local é uma alimentação constante, né? Esse relé aqui, a bobina do local dele é de 110 volts AC, e a bobina de controle vai depender lá do modelo do relé. Pode ser 0,5 volts, 2 volts, 5 volts, vai depender do modelo do relé. E do lado de cá, eu vou ter também o relé correspondente a essa faixa do centro para cá, né? Então aqui vai ter a alimentação de um relé e a alimentação de outro relé. Essa distância pode ser 3 km, 4 km, 2,5 km, aí vai depender lá do tamanho do circuito de via. Mas normalmente são circuitos de vias longos, né, que nós utilizamos na alimentação central. Porque cada relé desse aqui ele tem uma especificação de distância em que ele pode funcionar bem, né? Então, se a distância for muito longa, eu divido ela no meio e faço dois relés. Bom, e aqui eu tenho a mesma coisa que lá, uma bobina local e a bobina de controle. A bobina do local desse relé AC são normalmente de 110 volts AC, e a bobina de controle vai depender do tipo de relé que nós estamos utilizando, tá? Então é isso aí, é dessa forma que funciona. Agora, quando a composição entra, por exemplo, vamos supor que uma composição esteja entrando aqui da esquerda para a direita. No momento que ele pisa aqui, ó, que ele passa daqui para cá, ele vai curto-circuitar a via. Ele curto-circuitando a via, esse transformador, ele vai tentar alimentar o relé, mas a alimentação vai passar por onde? Pelo rodeiro do trem, curto-circuitando a alimentação desse relé. Então esse relé que vai desenergizar. Ele desenergizando vai informar lá para o centro de controle que essa área aqui, ó, está ocupada. Toda essa área aqui está ocupada. Mesmo ele tendo dois circuitos de via, a informação é uma só, informando que essa área aqui está ocupada. E conforme ele vai, como ele está aqui no início e a distância aqui é muito longa, esse relé aqui ele pode não perceber esse curto, né? Então esse relé pode ficar em cima e esse desenergizado. Conforme ele vai se aproximando da fonte, né, os dois vão perceber aquele ali, porque o curto-circuito está aqui no rodeiro, não passando a corrente para lá, e esse daqui é porque toda essa alimentação vai estar o quê? Circulando ali. Ele não vai ter tensão suficiente para alimentar isso. Então os dois vão ficar desenergizados, indicando essa ocupação. Conforme a composição vai andando, que vai se distanciando daquele lá e distanciando também da fonte, mesmo que esse relé venha a energizar, esse aqui vai continuar embaixo, porque a fonte vai continuar curto-circuitada e não deixando passar a alimentação para alimentar a bobina de controle desse relé. Então essa faixa vai continuar indicando que está ocupada. E conforme o trem vai andando, que ele libera totalmente aquele circuito de via, os dois relés vão energizar novamente, porque vai restabelecer a alimentação desse caminho aqui para alimentar esse relé e vai estabelecer totalmente o caminho que alimenta esse relé. Os dois estando totalmente livres do curto-circuito, né, saindo do curto-circuito, estando do lado de cá, todo o trem estando do lado de cá, vai restabelecer a alimentação dos relés, eles vão energizar e lá no centro de controle vai aparecer aqui uma informação de que não existe ocupação mais nesse trecho, ok? Então, ok, pessoal? Então é dessa forma que funciona. A alimentação central é o compartilhamento de uma alimentação para dois relés. Normalmente utilizamos isso em trechos automáticos e com relés com comprimentos grandes, né, distâncias grandes. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E bons estudos para todos. E até o próximo vídeo.